Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMinho, um episódio muito especial que antecipa o tema que será debatido na próxima sexta-feira em Ponte Lima, a propósito do 4º aniversário da Associação Empresarial do Minho. O tema será então a reindustrialização da Europa e as oportunidades para Portugal. Para isso, recebemos neste espaço um dos protagonistas deste momento de debate e reflexão, Pedro Cisa Vieira, que tem uma visão privilegiada sobre os desafios estruturais da economia nacional e europeia. Advogado e ex-ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira conhece bem os bastidores da política industrial, do investimento e da competitividade, no momento em que a Europa aposta numa nova vaga da reindustrialização, marcada pela transição digital, pela neutralidade carbónica e pela autonomia estratégica. Queremos perceber que oportunidades reais se abrem para Portugal, o que é preciso mudar nas políticas públicas e no modelo económico e que papel devem ter as regiões, como o Minho, neste novo ciclo industrial europeu. Dr. Pedro Cisa Vieira, seja muito bem-vindo a este espaço. Começaria por lhe perguntar... Muito obrigado e muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigada. Eu começava por lhe perguntar como é que avalia a atual estratégia europeia de reindustrialização e se Portugal está a acompanhar esse movimento ao ritmo certo. Eu vejo esse movimento como uma espécie de inevitabilidade. A Europa foi da maneira mais dolorosa confrontada com a circunstância de, nos últimos anos, ter não só perdido a dominância tecnológica que lhe vinha permitindo, digamos assim, ter uma capacidade produtiva que o mundo ia absorvendo, porque a Europa produzia bens que o mundo precisava, e nas últimas décadas foi-se apercebendo que as tecnologias cada vez mais relevantes acabam por ser dominadas por outras regiões, designadamente Estados Unidos e China, e que se vê confrontada com a circunstância daquilo que tradicionalmente fazia, não só estar a ficar tecnologicamente ultrapassado, o caso da indústria automóvel, com a aposta que a China fez nos veículos elétricos é um exemplo muito típico, mas também com a circunstância de alguns dos fatores críticos da competitividade europeia, como por exemplo uma energia muito barata que o centro da Europa ia tendo através das importações da Rússia, tenham sido postas em causa. Isso, conjugado com a circunstância de a nova presidência americana ter transformado a política comercial numa espécie de ferramenta de domínio geopolítico, com as tarifas que dificultam a entrada dos produtos europeus no mercado americano, associado também à circunstância de se ter que investir mais em outras prioridades como a defesa contra as agressões externas, acaba por confrontar a Europa com a necessidade muito crítica de rever todos os pressupostos da sua especialização económica recente. E acho que provavelmente isso já tardava, provavelmente a Europa deixou até demasiado tarde de adiar decisões que eram muito importantes e agora parte com um atraso que eu espero que não seja irremediável. Na sua opinião, que setores industriais deveriam ser considerados estratégicos para Portugal no contexto da nova política industrial europeia? Bom, aquilo que me parece é que Portugal, nas últimas décadas, essencialmente, conseguiu finalmente transformar os investimentos muito significativos que foi fazendo na qualificação dos seus recursos humanos, nas energias renováveis, etc., numa capacidade de se afirmar nos mercados externos. As nossas exportações cresceram muito, a capacidade de atração de investimento direto estrangeiro também aumentou e isso tudo tem sido muito positivo. Eu acho que nós temos que, nesta altura, perceber que provavelmente estas nossas competências vão ter que ser afirmadas naquelas cadeias de abastecimento que vão crescer em termos europeus. Ou seja, não é fazer coisas fundamentalmente diferentes daquilo que temos feito, mas se calhar reorientar as nossas capacidades para setores que vão crescer em termos europeus. Estou a pensar, por exemplo, na indústria de defesa, que claramente nós vamos ser capazes de
reconverter muitas das capacidades que temos, por exemplo, na fileira automóvel para estas competências, ou seja, aquilo que, por exemplo, empresas industriais alemãs estão a fazer, que é reconverter esse de fabrico de componentes para a indústria automóvel para o fabrico de componentes para a indústria de defesa. Estou a pensar, por exemplo, em tudo aquilo que são as nossas capacidades tecnológicas no setor da indústria têxtil e de vestuário, que podem aí encontrar também uma nova capacidade e, finalmente, obviamente, temos a certeza que o nosso setor das tecnologias de informação se insere também a servir essas necessidades industriais que se vão afirmar na Europa. Portanto, eu acho que não é fazer diferente, é perceber quem é que vão ser os novos parceiros que vão ser capazes de absorver a capacidade instalada e as competências das empresas portuguesas. E quais é que poderão ser os principais obstáculos à inovação industrial em Portugal e como é que poderemos superá-los também? Bom, há algumas coisas que para mim me parecem evidentes. O crescimento da nossa capacidade produtiva vai depender muito do acesso à energia elétrica abundante e barata. Nós temos condições naturais boas para isso, já dominamos bastante bem as capacidades em matéria de energias renováveis, mas nós temos que aumentar muito a nossa capacidade de produção de energia e de armazenamento de energia. Isso implica nós sermos capazes de licenciar também mais rapidamente aquilo que são as unidades de produção de energia elétrica, as redes de transmissão e distribuição de energia elétrica e as próprias unidades industriais que as vão aproveitar. Eu acho que desse ponto de vista, o esforço da simplificação do licenciamento, a capacidade de o Governo sensibilizar as agências responsáveis pelos licenciamentos ambientais para as novas prioridades nacionais e da União Europeia vão ser críticas. Há outra coisa que também nos vai ser muito importante, que é o próprio Estado vai passar a fazer muito mais despesa em setores que podem ser tecnologicamente muito exigentes, como por exemplo o setor da defesa. E é muito importante que o regime das compras públicas seja adequado para que as empresas portuguesas possam participar bem nesses processos. Nós temos demasiadas vezes circunstâncias em que o Estado compra mais barato, o que significa desfavorecer os produtores nacionais relativamente a produtores às vezes até fora da União Europeia que que vendem mais barato porque já têm as tecnologias muito desenvolvidas. Eu acho que esses são exemplos onde as políticas públicas têm que mudar bastante para poderem ser fator de desenvolvimento da nossa competitividade e não entorpecerem esta grande oportunidade que existe para as nossas empresas. Na sequência do que acaba de dizer, não resisto a perguntar-lhe, se estivesse hoje no Governo, quais seriam as prioridades que definiria para colocar Portugal na linha da frente desta reindustrialização europeia? E já falei sobre isso publicamente. Eu acho que aqui os temas mais essenciais são claramente uma grande aceleração da capacidade instalada em matéria industrial e de energia, e isso implica uma orientação muito forte e mesmo uma mudança de legislação em matéria de licenciamentos ambientais e industriais. Acho que é preciso rever muito claramente o Código dos Contratos Públicos e depois acompanhar todo o esforço que se tem que fazer nas outras coisas que são críticas para a nossa industrialização. Ou seja, se queremos aumentar a nossa capacidade de produção de bens físicos, que é isso ao fim e ao cabo que é a indústria, nós temos também a aumentar a capacidade de trazer matérias-primas e componentes e exportar os produtos finais. Isso significa investir nos nossos portos, investir na ferrovia, investir num novo aeroporto, ou seja, há aqui um conjunto de condições prévias que têm que ser definidas para que esta oportunidade se materialize. Considera que as verbas do PRR e os fundos europeus estão a ser bem canalizados para apoiar a transformação digital e verde da indústria portuguesa? Eu acho que as prioridades estão certas. Depois, o que nos tem faltado é capacidade de execução e de concretização, desde logo, porque estes elementos continuam a ser pouco valorizados pelos governos e pela administração pública, isto é, licenciamentos mais rápidos, compras públicas mais adequadas às necessidades das prioridades nacionais e um código dos contratos públicos que é absolutamente desadequado
um regime também de controle das compras públicas que está mais preocupado em evitar que se façam asneiras do que em viabilizar as prioridades nacionais. Que papel pode ter também o sistema científico e tecnológico nacional? Que papel pode desempenhar nesta nova fase de reindustrialização europeia? Um papel absolutamente crítico. Primeiro porque as economias mais desenvolvidas são aquelas que têm capacidades científicas e tecnológicas bem desenvolvidas e bem ligadas ao tecido produtivo. E isso é um passo que nós demos nas últimas décadas. Estamos melhor do que estávamos há 10, 20 anos atrás, mas onde ainda temos um percurso muito grande para nos aproximar do resto da Europa. Temos que fazer esse percurso. E isso tem que ser muito bem afirmado. Eu acho que é muito importante que, do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista da capacidade de atração de conhecimento e de cientistas para as nossas instituições, essa deve ser uma prioridade clara. E depois, além disso, também temos que perceber que sem termos o domínio desses processos produtivos, dificilmente conseguimos atrair atividades de maior valor acrescentado, de maior complexidade, e por isso essa componente é absolutamente crítica, absolutamente crítica. Considera que Portugal está suficientemente presente nos fóruns de decisão europeus onde se está a desenhar esta nova política industrial? Estamos a influenciar ou estamos apenas a seguir? Olha, eu espero que estejamos pelo menos a seguir bem, atentos às oportunidades que se geram e a partilhar essas oportunidades com o nosso tecido empresarial através das nossas associações empresariais. Não tenho a certeza que isso esteja a acontecer. E depois, mais do que isso, era muito conveniente que, nesta altura em que se reconfiguram princípios de política industrial europeia, que se redesenham os apoios que os Estados e a União Europeia podem dar às empresas nestes setores que passam a ser prioritários, Portugal possa pelo menos dizer: nós concordamos em que sejam dados estes passos, mas entendemos que, para além de se apoiar em grandes empresas do centro da Europa, é preciso que isso esteja condicionado a uma participação de pequenas e médias empresas dispersas por todas as regiões do continente, de forma a que este dispêndio de recursos públicos a favor da melhoria da competitividade das grandes empresas europeias seja também a possibilidade de gerarmos oportunidades para uma cadeia de valor e de abastecimento totalmente europeia. Não tenho a certeza que isso esteja a ser feito, mas acho que isso é absolutamente crítico. Considera, até porque estamos no rescaldo de umas eleições legislativas, considera que há consenso político suficiente em Portugal para sustentar uma estratégia de reindustrialização de médio e longo prazo, independentemente de ciclos eleitorais? Olha, eu acho que sim. Acho que há uma grande continuidade em matéria de política económica, de apoio às empresas e de política industrial desde pelo menos o momento da nossa adesão à União Europeia. A estratégia de especialização que Portugal tem apresentado e desenvolvido junto da União Europeia, que tem sido a base dos incentivos às empresas e aos investimentos públicos críticos, tem sido bastante consensual e tem havido uma grande continuidade entre governos ao longo destas décadas. Acho que é importante que isto não se perca, porque transformações estruturais demoram muito tempo a concretizar-se e só produzem resultados a muito longo prazo. Portanto, se nós estamos sistematicamente a inverter as prioridades ou a forma como identificamos os setores que são críticos e as empresas que melhores contribuições podem fazer para este nosso objetivo, vamos perder terreno e vamos desperdiçar de recursos. Portanto, julgo que sim, que deve haver e tem havido esse alinhamento em matéria de grandes princípios de política industrial, independentemente do que às vezes possa aparecer no discurso político e nas campanhas eleitorais. Que papel devem ter, ou deve ter a região do Minho neste novo ciclo industrial europeu? A região do Minho é uma das regiões mais exportadoras do país,
fortemente industrializada, que tem sabido acumular nas últimas décadas conhecimento, formação de recursos humanos, a capacidade de colaboração e competição entre empresas que faz a competitividade de uma região. Portanto, obviamente, eu tenho dito que me parece que o Minho pode estar na vanguarda do crescimento económico de Portugal nos próximos anos, como tem estado nestes últimos. Tem sido das regiões mais dinâmicas do país, onde tem havido uma transformação mais clara da nossa capacidade produtiva e portanto, julgo que essa dinâmica não se vai interromper, antes pelo contrário. Muito bem, Dr. Pedro Cisa Vieira, muito obrigada por se juntar uma vez mais a este podcast. Muito obrigado. Recordo que na próxima sexta-feira, em Ponte Lima, falaremos da reindustrialização da Europa e das oportunidades para Portugal. Saiba mais em ae-minho.pt. Quanto a mim, voltamos na próxima semana, neste espaço, com mais um convidado. Até lá. Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.